Então, para a gente falar desse Dia do Consumidor, a gente faz uma conexão agora com a Niciane Zalpa, assessora técnica do Procon, que vai trazer todas as informações aqui para a gente. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Fabi, aos ouvintes. E agora eu fiquei sabendo ao Fred, meu vizinho. O Fred, porque você também é da Vila Mariana, é isso? Isso, lá da Vila Clementina. Então... Bom, a gente vai seguir aqui porque a gente sabe que é Semana do Consumidor, mas hoje é o Dia do Consumidor. E existem aí muitas promoções, muitas promessas aí de compras com melhores oportunidades, mas o Procon está atento e tem as informações de que forma o consumidor deve se comportar diante dessa situação. É isso mesmo, dia 15 de março é o Dia do Consumidor e as empresas, os fornecedores, eles utilizam essa semana como a Semana do Fornecedor para divulgar ofertas e estimular a venda. Então é necessário que o consumidor ele tenha atenção para fazer boas escolhas. Eu estou aqui hoje para dar algumas dicas e esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham. Agora, Nilcene, o que eu acompanho muito no Instagram do Procon é que vocês têm dicas recorrentes e diárias de atenção que a gente deve ter. Porque hoje a gente não tem só o perfil de compra física, né? Que a gente vai até a loja ver o produto. A gente tem muito essa questão da compra online. Então, para a gente começar, primeiro a compra digital. Quais são os principais cuidados que o consumidor deve ter? Em relação à compra digital, hoje em dia nós sabemos que as ofertas elas estão massivas, então orientamos o consumidor a tomar cuidado com os links recebidos. Às vezes por mensagens ou pelas redes sociais mesmo, recomendamos que o consumidor ele não clique no link para evitar ser direcionado para uma página fraudulenta. Identificando uma oferta que lhe interesse, ele deve procurar o site, o aplicativo oficial da empresa. Então, verificar se a oferta é aquela mesmo. Ao colocar o produto no seu carrinho, também verificar se o valor não foi alterado e confirmar o valor do frete. Muitas vezes o valor de oferta é um valor ótimo, que estimula o consumidor a querer adquirir o produto, mas ao fechar a compra, ele identifica um valor de frete e o valor final pode não ser tão atrativo assim. Agora vamos falar com relação à compra física, né? A questão realmente dos cuidados que também o consumidor deve estar atento. Em relação a compras físicas, é importante a gente alertar que o consumidor ele não tem aqueles 7 dias de arrependimento que existe para compras pela internet ou fora do estabelecimento. Então, exemplificando, se eu comprar um produto pela internet, eu tenho 7 dias para desistir da compra. Agora, se o consumidor ele vai ao local físico da empresa, ao adquirir o produto, ele não possui esse prazo de arrependimento. Ele deve verificar com a loja uma eventual política de troca. Por isso, a gente orienta que o consumidor ele tome muita atenção nas compras presenciais e faça uma pesquisa de preços antes de adquirir o produto. E ao comprar, verifique se é isso mesmo que você deseja. Agora, você tocou num ponto importante, né? A gente acha sempre que tem esse direito de troca, né? Comprou um produto e acha que, não gostei, posso trocar. E é por isso que é importante ficar atento e antes de efetuar realmente uma compra, se atentar a essas condições realmente de troca, de devolução de produto, porque cada empresa pode ter a sua política. Exatamente, troca no estabelecimento físico, cada empresa pode ter a sua política. Então, nós estamos acostumados agora, muitas lojas, elas oferecem um prazo de 24, 48 horas, mas é necessário que o consumidor confirme isso antes da compra e que leve essa informação em um papel. A informação ela deve estar escrita em algum lugar para que depois o consumidor possa exigir o cumprimento dessa oferta. Então, em relação à troca, o consumidor, ele na compra presencial, ele não tem o prazo de 7 dias, ele deve verificar na loja o prazo, mas se adquirindo o produto, ele identificar algum vício, né, algum defeito no produto, aí ele deve recorrer sim à loja. Nós não estamos falando de troca, aí já é um problema no produto ou no serviço adquirido.
perguntar aqui se o vizinho tem dúvida, porque o vizinho tinha problema lá também na Vila Mariana que ele queria resolver com o subprefeito. E aqui a gente, demandas a gente vai e conversa, não tem nenhum problema. Mas em relação ao PROCON, é uma pergunta até interessante, porque, Fabi, a gente observa algumas vezes, dependendo da loja ou serviço, na internet está um preço e na loja física está outro. E às vezes a gente pergunta, poxa, não pode ser feito o preço que eu vi na internet? E algumas lojas fazem essa política, fazem o preço da internet, outras não. Existe uma regra, existe um parâmetro, cada um, como na questão da troca, cada um faz a sua regra. Como funciona? Não existe a obrigatoriedade do valor ser igual pela internet e pelo ponto de venda físico. Nós temos que pensar que as lojas do ponto de venda físico, elas pagam aluguel, pagam o funcionário, então assim, a dinâmica é diferenciada. Claro, às vezes a empresa, para captar o consumidor, né, para fidelizá-lo, ela pode sim fazer esse cumprimento do valor do site, fazer também pela venda presencial, mas não é obrigatório, por isso que a pesquisa de preço é importante. O consumidor que deseja adquirir algum produto, antes de sair de sua casa, é bem interessante que ele faça a pesquisa de preço. O PROCON São Paulo também possui a Diretoria de Estudos e Pesquisas. Nós constantemente estamos divulgando pesquisas de preços e identificamos que sim, a variação é muito grande e é um ponto crucial. O consumidor ele deve fazer pesquisas e usar a internet para isso, né? É importante, realmente. Acho que pesquisar é sempre o melhor caminho aí para garantir esse melhor preço e também garantia de que vai receber o produto com qualidade, porque às vezes a gente opta só pelo melhor preço, mas não é a garantia de melhor produto e também realmente da melhor compra, certo, Niciane? Certo, PROCON São Paulo, em nosso site, nós temos uma lista de sites que a gente recomenda que o consumidor não adquira produtos e também temos a informação sobre as empresas mais reclamadas. O consumidor, além de fazer pesquisa de preços, é interessante que recorra à internet, ao site do PROCON, a conhecidos, para verificar a idoneidade da empresa e também a qualidade do produto que ele pretende adquirir. Agora, nessa Semana do Consumidor, vocês estão fazendo ações também em algumas estações do metrô e de trem, justamente para que a população tire dúvidas. Qual que é o principal objetivo dessa ação? O principal objetivo é realmente esse, acessar uma população que está indo trabalhar, ela está naquela correria. Então, até o dia 13 de março, eu vou dar exemplo da estação Brás e Tamanduateí, nós estamos atendendo lá das 10 às 15 horas para tirar dúvidas e também registrar reclamações. Recomendamos que o consumidor sempre fique ligado em nossas redes sociais, lá nós estamos sempre atualizando informações e também locais de atendimento. E sobre atendimento, para ser atendido no PROCON São Paulo é muito simples. O consumidor, mesmo que ele esteja naquela correria, nós temos a possibilidade que ele registre a reclamação de forma online em nosso site www.procon.sp.gov.br. Se ele quiser um atendimento presencial, também ele pode fazer um agendamento. O nosso ponto aqui na sede fica na região central de São Paulo, no bairro da Liberdade, e também temos atendimento presencial em delegacias. Então, o consumidor que quiser registrar a reclamação, nós estamos abertos e esperando. É só entrar no site do PROCON e obter mais informações. Agora, você tocou num ponto bastante importante, que é essa questão de registrar a reclamação. Até porque é uma garantia de que ele tem os seus direitos atendidos e também fica alerta para que outros consumidores não tenham o mesmo problema que essa pessoa teve. Exatamente. Então, o consumidor que ele tiver algum problema com alguma empresa, seja de um serviço adquirido ou de um produto, ele deve tentar resolver diretamente com o fornecedor. Não conseguindo resolver, a gente orienta que ele procure o PROCON mais próximo da sua região de moradia. Como eu disse, aqui no estado de São Paulo, o PROCON São Paulo ele recebe as reclamações de forma online. É simples, basta inserir os documentos comprobatórios da contratação e uma equipe capacitada vai direcionar essa reclamação e ele vai receber a resposta. E como você disse, é super importante também para que outros consumidores também fiquem sabendo sobre a idoneidade da empresa e problemas com determinado fornecedor. Dúvidas, Fred?
Sempre a gente fica preocupado, né, em relação à questão de troca, é algo interessante poder se falar, em relação a esses sites, né, qual é a grande preocupação para o consumidor? É só em lojas que ele tenha, ele já conhece, porque a gente às vezes até por e-mail recebe links, olha, aproveite a promoção, e a pessoa clica e infelizmente não é nenhum site verdadeiro, pelo contrário. Ou esses sites estrangeiros também tem que ter um cuidado, aqueles que não têm sede no Brasil, ter um cuidado maior, exatamente, principalmente se for caso de entrega internacional, para depois não ficar aí gastar e não receber. Pontos importantes, Fred, em relação a uma aquisição fraudulenta, um importante ponto de atenção do consumidor. Então, ao clicar em um link fraudulento, às vezes ele é direcionado para uma página que simula a página do fornecedor oficial, mas ao efetuar o pagamento, o valor vai para um fraudador e a recuperação desse valor é muito difícil. Portanto, quando o consumidor realizar uma compra online, a gente orienta novamente que ele entre em sites oficiais da empresa e, ao efetuar pagamentos, principalmente por Pix e boleto bancário, verifique o nome do beneficiário da quantia. Muitas vezes ele acha que está adquirindo o produto de um fornecedor e, ao efetuar o pagamento, ele paga por uma pessoa física. Isso já é um indício de que o valor depois vai ser muito difícil de ser recuperado. E em relação a fornecedores internacionais, realmente o Código de Defesa do Consumidor ele é nacional, ele abrange empresas com sedes estabelecidas aqui no país. Por isso que recomendamos que o consumidor ele analise a empresa, verifique se tem algum tipo de contato aqui no Brasil, se tem CNPJ. Isso é uma garantia para que depois ele não tenha problemas de recebimento ou mesmo reclamar de algum problema no produto ou serviço contratado. Tá certo, então, Nilciane, obrigada pelas informações. Acho que é muito importante a gente destacar aqui sempre essas orientações para o consumidor, para que ele fique atento, porque eu acho que é um momento de compra, a pessoa trabalhou lá o mês inteiro para, na maioria das vezes, realizar até um sonho e acaba virando uma frustração se ela realmente vai numa dessas empresas fraudulentas. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais e reforçasse também os canais de acesso que os consumidores têm ao PROCON. Isso mesmo, Fabi, orientamos que o consumidor ele tenha atenção e haja previamente a compra. Isso vai evitar muitos problemas e faz com que ele tenha boas escolhas. O PROCON São Paulo ele também fornece e ministra palestras online, presenciais, gratuitas. Se o consumidor tiver interesse, entre nossas redes sociais e nosso site para acompanhar a nossa agenda. Nós estamos recebendo inscrições de forma online. O consumidor que quiser também registrar uma reclamação, digite www.procon.sp.gov.br. Nós agradecemos o espaço e ficamos à disposição sempre que vocês tiverem dúvidas ou desejando orientações. Muito bem, então, muito obrigada pelas suas informações. A gente conversou com a analista do PROCON, Nilciane Zampa, trazendo aqui as orientações e falando também do Dia do Consumidor, que é comemorado. A gente está aí na Semana do Consumidor e você pode ter acesso também às informações do PROCON nas estações de trem e também do metrô.